Tá gravando. Pessoal, bom dia. Estamos aqui no nosso último dia de aula para terminar aqui algumas coisinhas do capítulo 6 e discutir esse conceito da diagonalização no capítulo 7, né? Pelo menos falar um pouco sobre isso, né? Então, só para fechar aqui o assunto de autovalores e autovetores, né? Só para fechar aqui. Autovalores, autovetores. Só para fechar, a gente tem que ver aqui o seguinte. Nessa sessão, a gente já parou mais ou menos aqui nesse ponto, né, na última aula, então vou retomar a partir daqui, página 193. Nessa sessão, definimos polinômio característico de uma matriz, ou seja, da transformação linear T de Rn em Rn a ela associada, como na outra sessão 616, né? Quer dizer, então, relembrando, o que é o polinômio característico? Eu tinha falado ontem, acho que foi ontem não, na quarta-feira, né? Na última aula eu tinha falado para vocês sobre o polinômio característico. Eu citei, tá lá no vídeo do YouTube, inclusive. Polinômio característico a gente geralmente chama ele de P de lambda, pelo menos é a anotação aqui desse livro, né? Então, o P de lambda, ele é um polinômio característico de quem? De uma transformação linear. T. Tá? Mas como a transformação pode ser representada por uma matriz, você também pode falar assim, polinômio característico da matriz. Tá certo? E é claro que você obtém ele a partir da matriz. Como que você obtém ele a partir da matriz da transformação? Então, dada a matriz A, N por N, dada a matriz a matriz Azão N por N, a qual representa uma transformação T, a qual representa uma transformação T, uma transformação T dois pontos, como ele é N por N, essa transformação T é do Rn no Rn, Rn em Rn, dada essa matriz A, a qual representa a transformação T, podemos obter o polinômio característico P de lambda, obtemos P de lambda fazendo dois pontos. Fazendo o quê? P de lambda é igual det, essa é a fórmula básica do P de lambda. P de lambda é igual det de A menos lambda I. Exemplo. Vamos supor que você tenha a matriz A igual a 1, 2, 3, 4. Razão igual a 1, 2, 3, 4. Então, isso implica que o P de lambda, aqui no caso, vai ser igual ao det. Cadê o símbolo de det? Está aqui. De A menos lambda I. O que esse menos lambda I afeta aqui no A? Você vai colocar menos lambda aqui. Então vai ficar 1 menos lambda, 3, 2, 4 menos lambda. 4 menos lambda. Então aí o que acontece? Você calcula esse det, né, vai ficar P de lambda, isso aqui implica que P de lambda igual a 1 menos lambda vezes 4 menos lambda, 1 menos lambda vezes 4 menos lambda,
menos 6, menos 6, menos 6. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. 1 vezes 4, 4. Menos lambda, menos 4 lambda, menos 5 lambda. Mais lambda ao quadrado, menos 6. Então ficou P de lambda igual a lambda ao quadrado, menos 5 lambda, menos 2. Tá. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Se a gente, só para meio, porque aqui ficou um polinômiozinho de segundo grau meio, né, enjoado. Vamos ver se eu colocasse 4 aqui, só para fazer uma pequena alteração. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Ficaria 4 menos 8, daria aqui menos 4. E aí, 25, delta ficaria 25 menos, o menos é mais, né? Não, deixa assim mesmo. Estava tentando achar uma... Mas, enfim, esse aqui é o P de lambda. Quer dizer, agora, se você calcular as raízes dele, claro que aqui, né, se a gente fazer uma óbvio aqui, óbvio importante. P de lambda aqui no caso, então todo mundo viu quanto é que deu o P de lambda. P de lambda ficou igual. P de lambda, estava só tentando achar um polinômiozinho mais legal, mas de cabeça, mas não precisa. Só para dar um exemplo, lambda ao quadrado, menos 5 lambda, menos 2. Está aqui. Esse aqui é o P de lambda. Tá? Agora, óbvio importante. As raízes do P de lambda são os autovalores. Né? Observação importante. P de lambda igual a 0. Né? Raízes. Como que se obtém as raízes de P de lambda? Você obtém as raízes de P de lambda fazendo P de lambda igual a 0. P de lambda igual a 0. Tá? E o que são as raízes de P de lambda? As raízes de P de lambda são os autovalores de azão, ou seja, entre parênteses, de T. Já que há uma matriz que representa a transformação T, tá certo? Isso que é interessante aqui. Beleza, mas vamos voltar para o livro. Nessa seção, definimos polinômio característico, eu já tinha feito isso antes, né? Podemos entender esse conceito para estender esse conceito para qualquer transformação linear T de V em V, partindo do seguinte argumento. Seja beta uma base de V. Então, temos as equivalências. T de V igual a lambda V, que equivale a... Bom, vamos colocar na lousa isso aqui em vez de ficar lendo, que eu acho melhor, né? Vamos lá, vamos colocar isso aqui na lousa. Na verdade, o que ele está falando aqui eu já comentei com vocês, né? O que significa esse símbolo aqui, T entre colchetes? Significa a matriz T, a matriz de T. De beta para beta, significa que a matriz de T está na base beta. Tá? Então, você tem aqui T de beta para beta, vezes V na base beta, igual a lambda vezes V na base beta, tá certo? Tá? Colocou o V em evidência, lambda I, det igual a 0. Já coloquei isso aqui na lousa, né? Observamos que a última condição é dada por P de lambda igual a 0. Det de lambda, quer dizer, ele tá, na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte: o que é o T de V igual a lambda V? É aquela equação fundamental que eu passei logo no começo do capítulo 6 para todos vocês, para a gente calcular os autovalores autovetores, né? Então, aqui não é só a definição do P de lambda, que nem eu tinha colocado na lousa, por isso que eu vou escrever isso aqui também. Aqui ele já está partindo da equação fundamental dos autovalores autovetores. Está partindo dela e está trabalhando ela e está notando que no final de você desenvolver essa equação fundamental dos autovalores autovetores, no final você chega na expressão P de lambda, que é isso aqui, det da matriz menos lambda I, ou P de lambda, igual a 0, que é essa observação que eu fiz aqui no final. O P de lambda igual a 0 é daí que vão sair os autovalores.
de A. Tá? Então, vou até colocar isso aqui na sequência do que eu escrevi, porque já está conectado com isso aqui. Pois note que, vírgula, seja beta, seja uma T de V em V, pois note que se T, dois pontos, é uma transformação de V em V, e beta é base de V, então, você colocar T de V igual a lambda V, que é a equação fundamental dos autovalores e autovetores, equivale a, né, escrever T de V, vou começar aqui embaixo, T de V, vou colocar até em amarelo para destacar isso aqui é interessante. T de V igual a lambda V, quer dizer, o cara escreveu isso aqui na sua frente, ele está buscando autovetores, autovalores da transformação T. Mas aqui está, digamos assim, naquela fórmula horizontal, na fórmula do T de xy igual a não sei quanto, vírgula não sei quanto. Você pode querer passar para a notação matricial. Em termos matriciais, isso aqui vai ficar como? Matriz de T vezes o vetor V, aí tem que ser feita a opção por uma base, porque a matriz de T tem que estar em relação a alguma base, nem que seja canônica. Tá? Então, isso aqui equivale a você pegar a matriz de T da base beta para a base beta, da base beta para a base beta, vezes o vetor V, obviamente na base beta, igual a lambda vezes o vetor V na base beta, tá certinho aqui. Só passou para a notação matricial. Pode passar para o outro lado. Claro. Então, isso aqui equivale a matriz de T na base beta para beta, vezes o vetor V na base beta, menos lambda vezes o vetor V na base beta. Agora, igual a zero. Que aqui, na verdade, é igual a O, porque é um vetor que vai dar aqui, né? Matriz vezes um vetor dá um vetor, menos um outro vetor, igual a um vetor. Aqui seria O, seria um zero em negrito aqui. Agora, isso aqui, assim, aí colocou em evidência. Colocou antes, ainda tem um passo aqui a menos, né? Eu estou fazendo um passo a mais aqui na lousa. Colocar em evidência agora. Aí fica, abre parênteses, matriz de T da base beta para base beta, menos lambda I, essa identidade, que I representa a matriz de identidade, vezes o vetor V na base beta, igual a O. Agora, isso aqui é um sistema, você tem que entender, eu tinha explicado isso na última aula, que isso aqui representa um sistema linear homogêneo. Isso aqui é uma matriz N por N, fazer um rascunho aqui embaixo. Isso aqui é uma matriz N por N, multiplicando um vetor no Rn, dando como resposta o vetor nulo. Essa situação aqui, você equivale a um sistema linear. E homogêneo, porque está tudo igual a zero. Então, é como se fosse linha vezes coluna da primeira equação aqui, igual a zero. Segunda linha vezes coluna da outra equação aqui, igual a zero. Terceira linha, coluna, equação aqui, igual a zero. Então, sistema linear homogêneo, você quer os autovetores V, eles têm que ser diferentes de nulo. Então, o sistema tem que ter uma solução diferente da única trivial. Tem que ter infinitas soluções, para ter as soluções não triviais, que serão os autovetores. Então, o det desse sistema tem que ser igual a zero, mas aí não é igual a O, é igual a zero mesmo. Det de quem que é o det do sistema? É o det disso aqui, do que está entre parênteses. Tá? Então, é toda uma noção que a gente já tinha trabalhado, mas eu estou aproveitando para repassar aqui. Então, isso aqui, aí é a teoria de sistemas lineares, né? E em particular de sistema linear homogêneo. Então, isso aqui equivale a dizer que o determinante de matriz de T da base beta para base beta, menos lambda I,
determinante dessa matriz aqui tem que ser igual, aí não é O, aí é 0. Que determinante é o número. Ou seja, isso aqui equivale a dizer o quê? Conforme o que eu estava falando, igual a 0. Conforme o que eu estava falando aqui antes. Né? Aqui. Conforme o que eu estava falando antes, o que é det disso aqui igual a 0? Isso aqui é det, isso aqui equivale a det de polinômio característico, polinômio característico, det é o polinômio característico. Polinômio característico P de lambda igual a 0. Ponto final. Vamos ver o que ele fala aqui no livro. Ele fala o seguinte, seja beta, faz isso aqui tudo igual eu coloquei na lousa, observamos que a última condição, que é essa última linha aqui, é justamente o P de lambda igual a 0, onde P de lambda é o polinômio característico da matriz T beta beta, conforme o conceito anterior. Vou até colocar aqui, vírgula, onde esse P de lambda aqui é o polinômio característico, é o polinômio característico dessa matriz aqui, T de beta beta, de T beta beta, ponto final. Bom, nesse caso, P de lambda também será, P de lambda também será chamado polinômio característico da transformação T, e suas raízes serão os autovalores de T, conforme eu já tinha falado. O fator fundamental desta definição é a sua independência da base beta escolhida. Então aqui eu posso pegar a matriz, porque aí o aluno poderia falar, né? Professor, mas se você vai calcular o autovalores da transformação T, utilizando a matriz, porque você vai calcular o determinante da matriz, então depende da matriz aqui da T, como que eu vou saber se esse polinômio característico e suas raízes vão ficar iguais se eu tivesse escolhido uma outra base para fazer a matriz? Ao invés de ter feito a matriz T de beta para beta, tivesse feito a matriz T de alfa para alfa. O polinômio característico vai ficar o mesmo e vai dar as... Porque não... Veja bem, se a transformação T é a mesma, eu mudei apenas a base do espaço Vzão, que é T de Vzão em Vzão. Mudei a base de Vzão de beta para alfa, por exemplo. Mas só mudei a base, a transformação continua a mesma. Aí vai mudar o polinômio característico, vai mudar, a matriz vai deixar de ser T de beta para beta, vai ficar T de alfa para alfa. Aí muda o polinômio característico, muda os autovalores, e aí já ferrou toda a teoria, porque muda o autovalor sem ter mudado a transformação T ficou igual, só mudei a base de V. Não, a gente vê que o autovalor é o que ele falou aqui, o fator fundamental nessa definição é sua independência de qual base você vai escolher. Seja alfa uma outra base de V, e seja a matriz T de alfa para alfa. Olha só que interessante. Né? Então vamos colocar aqui na lousa que essa é uma coisa interessante que eu queria comentar hoje com vocês. Note que o polinômio característico, note que P de lambda não depende da base escolhida para Vzão. Não depende. Então, vamos lá. Sejam uma transformação linear T, dois pontos de V em V, vírgula, alfa e beta bases de Vzão. Bases de Vzão. E aí vamos, para simplificar aqui, vamos usar duas letras, né? Azão igual matriz da T em relação à base alfa, e vamos chamar de Bzão a matriz da T em relação à base beta. Né? Então, o que acontece? Acontece aqui o seguinte, vamos dar uma olhada nessa situação aqui. A igual a T de alfa para alfa.
A igual a T de alfa para alfa aqui. Estou só vendo a notação aqui que ele usou, que talvez ele tenha determinante de T de alfa para alfa é igual a T beta para beta. Não, tem alguma coisa errada aqui. Ele errou, ele confundiu alguma coisa aqui, eu já estou vendo tudo. Aqui, ó. Não, isso aqui está errado. Não é A igual a isso aqui, não. Não é A igual a isso aqui. Esse A aqui é a matriz de mudança de base. Ele fez uma confusão. Esse A aqui... não, está errado mesmo. Não é. A é matriz de mudança de base. Aí, ele nem comentou. Eu pensei que ele ia comentar depois alguma coisa, não comentou. Então, aqui, ó, eu recomendo você a não... Pelo que está escrito aqui, ó, até bati o olho e estranhei. Eu recomendo você a não considerar esse A igual a T alfa alfa. T alfa alfa está aqui, ele não chamou de A. Esse Azão, que ele trocou o T alfa alfa por A, T beta beta A menos 1, esse Azão aqui, ele não é T alfa alfa, aqui nessa conta. Ele está representando a matriz de mudança de base. Tá? Ele se confundiu aqui. Ele escreveu A igual a T alfa alfa. Na verdade, ele quis dizer A igual a I beta para alfa. Matriz de mudança de base de beta para alfa. Tá? I de beta para alfa. Deixa eu ver aqui se é de beta para alfa ou de... Deixa eu ver, se colocar aqui de beta para alfa, deixa eu ver aqui. Aqui sai um vetor na base beta, passa para a base alfa. Aqui é de alfa para beta. Porque é menos 1. Sim, esse A aqui não é isso. Esse A aqui é... Aqui devia estar escrito um Izão, em vez de Tzão. Izão. Beta aqui em cima e alfa embaixo. Para dar certo o que ele está escrevendo aqui. Senão não dá certo. Senão eu já deveria ter escrito Azão aqui, né? O Azão não é T alfa alfa. Então aqui deveria ser Azão. E aí aqui vai virar Azão T beta A menos 1. Não teria nada a ver o que ele está fazendo aqui. Isso aqui, esse Azão não representa isso que ele está escrevendo aqui. Foi um erro de digitação. Eu vou na lousa até comentar aqui. Vou escrever aqui. Azão igual a matriz de mudança. Vou te colocar em outra cor para chamar a atenção. Porque ali realmente senão não vai fazer sentido o que ele está escrevendo. Azão igual a matriz de mudança de base, porque você tem duas bases, então você pode fazer a matriz de mudança de base. O símbolo dela é um I, e aí você faz. Eu vou colocar de beta para alfa para dar certo a conta que ele escreveu ali. Né? E a vírgula. Vírgula não, parênteses. Ver notação errada. Corrigir notação errada do livro. Por quê? Veja bem. Se a sua A é a matriz de mudança de base de beta para alfa, então, logo, vírgula, voltando aqui para a cor branca, né? Logo, o seu A menos 1, que eu vi que ele vai usar ali, né? Tem que usar o A menos 1 para fazer a mudança de base. Ele vai ser, se a sua matriz A muda a base de beta para alfa, a inversa muda a base de alfa para beta. Então, A menos 1 é igual matriz de mudança de base de alfa para beta. Ponto final. Então tá lá. Note que o polinômio não depende da base escolhida para V. Seja uma transformação de V em V, alfa e beta bases de V, e você tem a matriz de mudança de base. Azão igual a I de beta para alfa, e A menos 1, I de alfa para beta. Né? Aí o que acontece? Eu quero provar que esse P de lambda não iria variar se eu fizer matriz de T em relação a alfa ou matriz de T em relação a beta, ia dar na mesma. Dessa forma, 2 pontos. Aí vou ter que passar para o outro lado ali. Dessa forma, 2 pontos. Aí deixa eu vir para cá.
dessa forma, 2 pontos. O P de lambda é igual det de quem? Da matriz de T em relação à base alfa. A princípio, o aluno pode calcular assim, tem a matriz da transformação, está na base alfa, det dela menos lambda i vai dar o P de lambda, correto. Só que aí chega um outro aluno e questiona o primeiro, fala, mas e se eu mudasse a base da matriz, fizesse a matriz em relação à base beta? Aí o aluno ia argumentar o seguinte, não, mas espera aí, se você tem a matriz de T em relação à base beta, existe uma relação entre as matrizes de mudança de base, entre as matrizes da transformação, da mesma transformação T na base alfa, da mesma transformação T na base beta, tem uma relação. Essa relação foi exposta para a gente no próprio capítulo 5. Eu vou lembrar elas aqui para vocês. Quer ver? Ó? Essa relação está aqui. Olha lá, o cap 5, aqui ainda são os exercícios. Mas se você chegar aqui, ó, ele tinha explicado para a gente o seguinte, ó. Olha aqui, não, aqui é uma seção que a gente pulou, aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Olha lá, se eu aqui, ó, isso aqui é o que ele está usando ali, ó. O que ele está usando ali, eu vou até referenciar a página ali, página 166. Da página 166, a gente sabe o seguinte, ó, a matriz de uma transformação T numa base beta, ela é a mesma coisa que A, aí sim, A, olha o que é o A. I de alfa para beta. Você falou, professor, mas aqui você escreveu, no nosso você escreveu que o A é I de beta para alfa. Tanto faz, ó. Tanto faz. Você chama um de A, o outro vai ser A menos 1. Mas por que aqui no caso dele o A é o alfa para beta e o menos 1 é o beta para alfa? Está ao contrário do nosso. Porque aqui ele está isolando o T beta para beta. Lá no nosso caso, quem está isolado aqui é o T alfa para alfa. Então inverteu. Você já vai ver por quê, vai dar certinho. Presta atenção nessa aqui que você entende. Ó. T de beta para beta. Ó, talvez até seja melhor olhar aqui, pulando essa parte do meio. Né? T de beta para beta. Você coloca o T de alfa para alfa no meio e escreve I beta para alfa. O vetorzinho entra aqui na base beta, porque aqui está na base beta. Só que aqui, essa matriz transforma o vetorzinho de beta para alfa. Aí ele entra aqui na alfa, sai na alfa. E essa outra matriz transforma ele de alfa para beta. Então, entrou um cara na base beta, saiu um cara na base beta. Por que aconteceu isso aqui? Porque isso é igual a isso. E aqui tem que entrar na beta e sair na beta. Então, você vê que ele faz o caminho dos dois lados, faz a mesma coisa. Só que desse lado direito passa pelo alfa. O vetor entra na beta, transforma para alfa, aplica a transformação nele na base alfa, passa da alfa para beta. Aqui já vai direto na beta. O vetor chega na beta, em vez de passar para alfa, para passar nessa aqui, ele já está na beta, fica na beta mesmo, sai na beta. Tá? Mas quer dizer, mas tem uma relação entre as duas. Se você tiver só a da alfa na sua mão e quer escrever a transformação, matriz dela na base beta, você faz essa conta. Acha a matriz de mudança de base, acha a sua inversa, multiplica dos dois lados e saiu lá. É essa ideia que a gente tem que usar ali na demonstração. Tá certo? Então, olha só que interessante. Aqui no caso, ele fez T de beta para beta igual, aí o Azão aqui, ó, alfa para beta desse lado, que é esse alfa para beta aqui, e o inverso, que é beta para alfa do lado direito, que dá certinho. Agora, vamos pensar essa mesma ideia no nosso caso lá. No nosso caso, eu estou aqui quem está isolado aqui do nosso lado esquerdo não é o beta-beta, é o alfa-alfa, é o contrário aqui dele, né? Então, esse alfa-alfa pode ser reescrito da seguinte forma. Ficaria, qual matriz aqui? No meio ficaria o T beta-beta, T beta-beta. Do lado direito ficaria a que passa de alfa para beta, seria I. Você vê que ficou o contrário dele lá, né? Alfa, beta. Lá nele, quem ficava do lado direito? Beta, alfa. E do lado esquerdo, alfa, beta. Porque no meio dele aqui está o alfa, alfa. E do outro lado, o beta, beta. No nosso, do outro lado está o alfa, alfa. E no meio está o beta, beta. Então, inverteu. E desse lado de cá, fica a matriz de mudança de base. Aqui era alfa, beta. Aqui é beta, alfa. Na nossa notação aqui embaixo, qual que a gente chamou de A? O alfa, beta ou beta, alfa? A gente chamou de Azão, o Azão, beta, alfa. Então, o Azão fica aqui do lado esquerdo. Azão aqui do lado esquerdo, beta, alfa. Mas espera aí que eu já vou escrever. Deixa eu só terminar essa linha aqui. Deixa eu escrever melhor essa linha aqui.
porque ficou muito esmagado ali. Determinante de, aqui fica beta e beta alfa, e beta alfa. Transforma matriz da T de, aqui era alfa para alfa, aqui fica beta para beta. Matriz de mudança de base de alfa para beta. Menos lambda i. Aí, para o aluno ver de onde que eu tirei isso aqui, eu vou deixar uma observação aqui, vírgula, ver página 166. Olha lá. Continuando aqui o raciocínio. Isso aqui é igual det, aí vamos passar para a matriz A, para enxugar a notação. Vocês viram lá que na outra lousa ali, aqui à esquerda, que eu desci lá, esse I beta alfa eu tinha chamado de azão. Então, vou colocar aqui, azão, matriz de T, beta, beta, A menos 1. Porque se o azão vai de beta para alfa, a inversa dele vai de alfa para beta. Então, aqui é A menos 1. Menos lambda i. Só que aí eu fiquei travado aqui, não consigo mais evoluir meu raciocínio. Então, aí tem uma genialidade aqui, ó, que ele fez aqui no livro, voltando lá, né? A genialidade que ele fez aqui foi a seguinte. Você aproveita que apareceu A e A menos 1 aqui, coloca A e A menos 1 aqui, porque A vezes A menos 1 dá identidade. Identidade vezes identidade dá identidade. Então, eu posso pegar essa matriz identidade e multiplicá-la por A e A menos 1, que não altera nada. Continua dando identidade. E aí é bom porque fica A e A menos 1 nos dois termos. Então, eu posso colocar em evidência. Então, isso aqui é igual det, de abre parênteses, A, matriz de T, de beta para beta, A menos 1, menos aí, lambda, que é um número só multiplicando, A e A menos 1. Fechou. Aí, como tem um A multiplicando aqui, pela esquerda, aí eu vou colocar um A em evidência aqui à esquerda. Então, vai ficar assim. Isso aqui é igual det, de, abre parênteses, azão, vezes quem? Vezes o T, beta, beta. E esse A menos 1, bota ele em evidência lá pela direita. Menos lambda i, vezes o A menos 1, que ficou em evidência para cá. Olha que legal. Aí tem aquela propriedade determinante que a gente viu no capítulo 3, que determinante de uma matriz vezes outra é igual ao determinante de uma vezes o determinante da outra. Então, isso aqui pode ser quebrado num produto de 3 determinantes. Fica determinante de razão, que é um número, vezes determinante de desse negócio aqui, que é o polinômio característico, né? Determinante de uma matriz menos lambda i é o polinômio característico, no caso de T. Determinante de T, beta, beta, menos lambda i, vezes determinante dessa aqui, de A menos 1. Determinante de A menos 1. A menos 1. Resultado. Isso aqui é igual. Porque aqui é número vezes número vezes número. Então, você pode mudar de ordem. Não é mais matriz que está multiplicando, é determinante, né? Então, isso aqui fica det de A vezes det de A, que é esse aqui, vezes esse det de A menos 1 que está aqui, vezes esse det de cá. Det de... Só que, claro, a gente já estudou lá no capítulo 3 que o det de A menos 1 é 1 sobre det de A. Se o det de A for diferente de zero. Né? Mas por que eu tenho certeza que o det de A é diferente de zero? Porque A é uma matriz de mudança de base. E a matriz de mudança de base, ela tem os vetores de uma base dentro dela. Então, os vetores de uma base são LI. Então, o determinante dela é sempre diferente de zero. Determinante de matriz de mudança de base. Tá? Então, com certeza, o determinante de A é diferente de zero. Com certeza, então, tem a inversa, A menos 1. Né? Se não fosse, nem poderia ter inversa. Porque se determinante for zero, a matriz não é inversível, é uma matriz singular. Né?
Então, esse determinante de A menos 1, com certeza é 1 sobre det de A. Det de A vezes 1 sobre det de A vai dar 1. Né? Então, aqui, na verdade, eu poderia até escrever assim, em vez de escrever det de A menos 1, já escreve aqui para ganhar tempo, para pular uma passagem aqui, 1 sobre det de A, que é esse cara aqui, det de A menos 1. 1 sobre det de A. Que aí fica mais evidente para o aluno que vai cancelar aqui, vai dar 1 vezes esse det, que é simplesmente esse det, menos lambda i. E aí nós vamos juntar as pontas. Isso aqui é igual det de matriz de T em relação à base beta menos lambda i. Ponto final. Você juntando as pontas, portanto, o que a gente acabou de provar? Vamos pegar o começo lá. P de lambda é igual a isso aqui, mas que também é igual, pela linha de raciocínio, a isso aqui. Quer dizer, o P de lambda pode ser calculado como determinante da matriz de T na base alfa, menos lambda i, mas isso vai dar igual a matriz de determinante da matriz de T na base beta, menos lambda i. P de lambda, vou até botar em amarelo para destacar que isso aqui é muito bacana. P de lambda, polinômio característico da matriz ou da transformação, é igual det. Você pode fazer det da matriz de T numa base alfa, menos lambda i. Mas e se a matriz de T estiver na base beta? Não tem problema, porque a gente provou que dá igual. Que é igual se eu tivesse feito o det da matriz de T na base beta, menos lambda i. Tá lá, ponto final. Fechou. O cara ligou um cortador de grama aí, realmente. É a vida. Não sei se está dando para ouvir aí, um barulhinho meio agradável, assim, de grama sendo cortada. E aqui encheu de um cheiro de combustível. Aí tá tranquilo? Dá para ouvir um pouco, mas tá tranquilo. É isso aí. Mas vocês entenderam essa questão do polinômio característico ou não? Estou recebendo várias mensagens aqui no Mercado Livre dizendo que a Black Friday começou, ficou uma propaganda, acabou ficando uma propagandinha aqui no meu vídeo. Aí, gente, a Black Friday aí do Mercado Livre. Quer dizer, o que eu quero saber dessa treta aqui? A Black Friday começou. Corre que já está acabando. Ela acabou de começar, mas assim, corre que já está acabando. Começou, já acabou, não dá nem tempo. O cara tem que dar uma aulinha de álgebra linear, já perdeu a Black Friday ali, porque já acabou na hora que for ver. Mas também vai comprar o quê, né? Talvez um cortador de grama, não sei. Estou vendo aqui um pouquinho de Instagram em vez da aula. Tá certo. Poxa, essa moça aqui é bacana, né? Mas deixa ela para lá. Então, olha só. Vocês entenderam essa questão do polinômio característico? Exemplos. Aí eu vou deixar para vocês o exemplo. E aí é só fazer continha lá. Ela tem a transformação, tem uma matriz dela na base alfa, calcula o polinômio característico pelo det de matriz menos lambda i. Quer dizer, né? Tem uns exemplos aqui. Aí já vem exercício. Eu queria ver um negócio que ele vai comentar aqui, ó. Não, tudo bem. Aqui, isso aqui que eu queria ler com vocês antes de fechar esse vídeo rapidinho aqui com o cortador de grama, que eu vou falar com o cara ali. Vamos aproveitar os exemplos para introduzir o conceito de multiplicidade de um alto valor. Então, o alto valor sempre tem multiplicidade algébrica, que é a quantidade de vezes que ele aparece como raiz do polinômio característico. E, beleza. Então, ele até... Vamos nesse exemplo aqui que ele está falando. Exemplo 1, 6.2.5. Exemplo 1, 6.2.5. Vamos ver aqui. Deve ser esse aqui. Ó, 6.2.5, exemplo 1. O 3 menos lambda está ao quadrado. Então, é aquele caso. Olha lá, lambda 1... Aqui ele colocou só lambda 1 e lambda 2. Se fosse eu colocaria assim. Lambda 1 igual a 3.
lambda 2 igual a 3 e lambda 3 igual a menos 1. Então, é como se o alto valor 3 aparecesse duas vezes, porque está ao quadrado aqui. 3 é duas vezes raiz. Então, a multiplicidade algébrica do 3 é 2. Multiplicidade algébrica do menos 1 é apenas 1. Tá certo? Então, a multiplicidade algébrica. Agora, tudo bem. Então, no exemplo 2, o 3 tem multiplicidade algébrica 2. O 3 tem multiplicidade algébrica 2 também. Raiz dupla do polinômio característico, tudo bem. Observe que no exemplo 1, encontramos para o alto valor 3, autovetores. Olha bem o que acontecia. Quer dizer, o alto espaço Vzão lambda tinha dimensão 2. Então, aí já é a multiplicidade geométrica. Né? Olha lá, ele era gerado por dois vetores. O alto espaço de autovetores. O subespaço de autovetores. Do alto valor 3, tinha, em vez de só um, tinha dois vetores. Então, significa que a multiplicidade geométrica do lambda é 2, que é a dimensão do V lambda. Tá? E quando ficava só assim, a multiplicidade geométrica é 1. Observe ainda que se a multiplicidade algébrica de um alto valor for 1, a multiplicidade geométrica será necessariamente igual a 1. Interessante isso aqui. Tá? É uma observação aqui que ele está fazendo, me pegou aqui de surpresa. Observe a multiplicidade algébrica do alto valor for 1, a multiplicidade geométrica será necessariamente igual a 1. Teria que demonstrar isso aqui. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora. Bom, só registrar na lousa os conceitos. Tá? Só registrar na lousa os conceitos. Multiplicidade algébrica versus multiplicidade geométrica. Multiplicidade algébrica versus geométrica. Então, significa o seguinte, é de um alto valor lambda. Dado um alto valor lambda, a sua multiplicidade algébrica é a quantidade de vezes. Olha lá, como é que ele escreveu aqui? Quantidade de vezes que ele aparece como raiz do polinômio característico. É a quantidade de vezes que lambda é raiz de P de lambda. Essa é a MA. Já a MG, multiplicidade geométrica, já a sua multiplicidade geométrica é a dimensão de V lambda. Quer dizer, você pega os autovetores associados a ele e vê a dimensão do espaço que eles geram. Essa é a multiplicidade geométrica deles. E o livro já adiantou para a gente uma primeira relação que existe entre as duas. Né? Eu vou colocar como observação, porque eu não vou demonstrar aqui. Não. Nem ele demonstrou também no livro. Multiplicidade algébrica igual a 1 implica multiplicidade geométrica igual a 1. Quer dizer, se um alto valor aparece apenas uma vez como raiz, o alto espaço dele vai ser, subespaço do V lambda vai ter dimensão igual, vai ser gerado por apenas um vetor. Então, vamos deixar essa observação importante aqui. Ó. Multiplicidade algébrica igual a 1 implica multiplicidade geométrica igual a 1 também. Multiplicidade geométrica igual a 1 também.
fechar aqui. Vamos fechar aqui, porque aí fechou o CAP 6, inclusive, eu acho, e já fechou o vídeo também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aí exercício, vocês têm que dar uma trabalhada aí nos exercícios, né? E eu vou falar do 7 agora aqui. Deixa eu só interromper esse vídeo. Parece que o cara com cortador de grama